A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Uma única lamparina projetava um brilho quente e solitário pela sala de estar. Eu estava sentado ali, absorto em pensamentos, o silêncio da noite me envolvendo como um cobertor pesado. Lá fora, o mundo dormia. Mas lá dentro, algo estava prestes a se manifestar. Algo antigo. Algo estranho. Eu me remexi na cadeira e minha sombra se esticou pela parede, um gêmeo escuro imitando cada movimento meu. Era uma visão familiar, até reconfortante. Mas então, enquanto eu permanecia perfeitamente imóvel, minha sombra... Não. Foi um movimento pequeno. Um lampejo. Um tremor no canto da minha visão. Eu congelei. Seria um truque de luz? Um carro passando? Seus faróis varrendo a janela? Esperei, meu coração começando a bater um pouco mais rápido. Não havia carros. A rua estava vazia. No entanto, a cabeça da minha sombra parecia se inclinar. Lentamente. Deliberadamente. Era um gesto que eu não havia feito. Era uma ação independente do meu próprio corpo. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu estava sozinho na sala. Ou não. A figura escura na parede, minha própria silhueta, estava se movendo sozinha. Parecia estar me observando, me estudando. Um dançarino silencioso se apresentando para uma plateia de um só. Minha mente disparou, tentando encontrar uma explicação lógica. Um inseto no abajur, talvez. Uma vibração sutil no assoalho. Mas o movimento era muito fluido. Humano demais. A sombra levantou um braço, seus longos e escuros dedos se estendendo em direção ao teto. Meus próprios braços estavam firmemente apoiados no meu colo. Um calafrio começou a subir pela minha espinha. Isso era impossível. Sombras são meramente a ausência de luz. Elas não têm substância, não têm vontade, nenhuma vida. E, no entanto, a evidência estava ali, pintada na escuridão da minha própria parede, desafiando tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo físico. A sombra começou a balançar, uma dança lenta e rítmica. Era uma performance assombrosa. Parecia antiga, como um ritual de um tempo esquecido. Eu estava hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Eu estava enlouquecendo? Era uma alucinação causada por fadiga e solidão? Ou eu estava testemunhando algo verdadeiramente inexplicável? A linha entre realidade e imaginação se desfez. A figura silenciosa na parede não era mais apenas minha sombra. Era outra coisa. Uma entidade separada, nascida da escuridão, compartilhando o meu espaço. E naquele momento aterrorizante, eu me perguntei: o que ela queria? Essa experiência inquietante não é única. Por milhares de anos, a humanidade tem sido fascinada e aterrorizada pelas sombras. Não somos os primeiros a olhar para nossos duplos escuros e nos perguntar se algo está olhando de volta. Na antiga Mesopotâmia, uma terra de deuses poderosos e espíritos misteriosos, a sombra não era apenas um truque de luz. Eles acreditavam que era uma parte vital do ser de uma pessoa. Estava conectada à alma, uma extensão etérea do eu. Perder sua sombra era perder um pedaço de sua própria existência. Era um mau presságio, um sinal de que sua conexão com o mundo dos vivos estava enfraquecendo. Nas terras ensolaradas do Antigo Egito, essa crença era ainda mais profunda. Os egípcios acreditavam que a alma era composta de várias partes. Uma delas era o Ka, ou a sombra. O Ka era considerado o guardião de uma pessoa, um servo sombrio que continha um pedaço de sua essência. Tumbas eram frequentemente chamadas de Casa da Sombra. Após a morte, acreditava-se que a sombra era livre para vagar pela terra, movendo-se entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Era uma entidade poderosa e independente. Poderiam esses povos antigos ter sabido algo que esquecemos? Eles também viam suas sombras se moverem? Essas culturas não viam a sombra como um simples fenômeno físico.
ela estava intrinsecamente ligada à identidade e ao espírito. Ter sua sombra pisada era considerado um grande insulto, um ato de agressão contra sua própria alma. Magos e sacerdotes nessas sociedades antigas às vezes realizavam rituais envolvendo sombras, acreditando que elas poderiam ser usadas para amaldiçoar ou proteger. Eles viam as sombras não como uma ausência, mas como uma presença. Uma companheira escura e silenciosa que caminhava conosco pela vida e talvez até além dela. Nossas próprias sombras poderiam estar mantendo esses poderes antigos e esquecidos? A ideia é inquietante. Atravessamos nossas vidas modernas, mal notando as formas escuras que nos seguem. Nós as descartamos como simples ciência. Mas e se os antigos estivessem certos? E se nossas sombras forem mais do que apenas luz bloqueada? E se elas são uma parte de nós, um pedaço de nossa alma que ignoramos por nossa conta e risco? Os egípcios construíram pirâmides para proteger a alma pela eternidade, e eles acreditavam que a sombra era uma parte fundamental dessa jornada. Talvez, quando vemos uma sombra se mover sozinha, não estamos vendo um fantasma. Estamos vendo uma parte de nós mesmos tentando se comunicar. O medo de sombras vivas não terminou com o mundo antigo. Ele assombrou a humanidade através dos séculos, deixando um rastro de histórias estranhas e arrepiantes. Durante a Idade Média, uma época cheia de superstição e medo do desconhecido, as sombras eram frequentemente vistas como presságios de maldade. Acreditava-se que eram portais para demônios ou para os espíritos à espreita dos condenados. As pessoas relatavam ver suas sombras se contorcerem em formas monstruosas. Ou pior, ver uma sombra na parede quando não havia ninguém para projetá-la. Essas histórias eram sussurradas em tons baixos ao redor de fogueiras crepitantes, alimentando um medo profundo do escuro. Com o passar dos séculos, as histórias continuaram, evoluindo com os tempos. Nos séculos 17 e 18, houve relatos documentados de gente sombra. Eram figuras escuras e fugazes vistas na periferia da visão, muitas vezes em casas onde uma tragédia havia ocorrido. Testemunhas descreveriam silhuetas em forma humana correndo pelos cômodos ou ficando imóveis nos cantos, apenas para desaparecer quando observadas diretamente. Seriam apenas truques da visão, alimentados pela tristeza e pelo medo? Ou essas pessoas estavam testemunhando entidades que existem logo além da nossa percepção normal, seres feitos de pura sombra? Os relatos são surpreendentemente consistentes em diferentes culturas e períodos de tempo. Com a invenção da câmera, ganhamos uma nova testemunha imparcial. E, estranhamente, as sombras pareciam nos seguir para a era moderna. No final do século XIX e início do século XX, fotógrafos espíritas afirmavam capturar imagens de aparições fantasmagóricas. Mas algumas das imagens mais perturbadoras não eram de figuras fantasmagóricas, mas de sombras anômalas, formas escuras que não tinham origem, sombras que estavam curvadas em ângulos impossíveis, ou fotos onde a sombra de uma pessoa parecia estar separada dela, à espreita a alguns metros de distância. Os céticos descartaram isso como truques de quarto escuro, mas o grande volume de tais imagens é impressionante. Hoje, com câmeras em todos os bolsos, a evidência só aumentou. Imagens de segurança de corredores vazios mostram figuras escuras deslizando pela lente. Investigadores paranormais capturam vídeos de sombras se movendo contra a fonte de luz em locais assombrados. Essas gravações são debatidas interminavelmente. São artefatos digitais? Insetos voando perto da lente? Ou finalmente capturamos provas de que as sombras podem, e realmente têm, vida própria? A história desses fenômenos sugere que o que estamos vendo não é novo. Apenas temos novas maneiras de vê-lo. Diante de alegações tão extraordinárias, a ciência exige uma explicação.
e ela oferece várias possibilidades. A explicação mais comum para ver uma sombra se mover é, claro, um truque da mente. Nossos cérebros são programados para reconhecer padrões, especialmente formas humanas. Esse fenômeno é chamado de pareidolia. Em um quarto mal iluminado, com luzes bruxuleantes e formas ambíguas, nosso cérebro pode simplesmente interpretar mal os dados visuais. Ele pode conectar pontos escuros não relacionados e criar a ilusão de uma figura em movimento. Não é que a sombra se moveu, mas que nossa percepção dela mudou. Outra teoria científica mergulha no mundo da física. Poderiam os campos eletromagnéticos ser os culpados? Alguns pesquisadores, como Michael Persinger, propuseram que campos eletromagnéticos fortes ou incomuns podem afetar diretamente os lobos temporais do cérebro. Essa estimulação pode levar a uma ampla gama de alucinações sensoriais, incluindo a sensação de uma presença na sala, ou a visão de figuras escuras e sombrias na periferia da sua visão. Fiação antiga, linhas de energia próximas, ou até mesmo flutuações geomagnéticas naturais poderiam, teoricamente, criar as condições certas para nos fazer ver coisas que não estão lá. A sombra não está viva. Nosso cérebro está apenas sendo enganado por forças invisíveis. No entanto, algumas teorias ultrapassam os limites da ciência conhecida. A física quântica poderia ter uma chave? Alguns teóricos marginais especulam sobre a possibilidade de outras dimensões. E se essas pessoas sombra não são fantasmas, mas visitantes de outra realidade? Uma realidade que coexiste com a nossa, mas em uma frequência vibratória diferente. Talvez, sob certas condições, a dimensão deles se cruze brevemente com a nossa. Não podemos vê-los claramente, apenas sua sombra, enquanto eles passam pelo nosso mundo. É uma ideia alucinante, que soa mais como ficção científica do que como fato. Mas a mecânica quântica já nos mostrou que a realidade é muito mais estranha do que podemos imaginar. Então, é tudo coisa da nossa cabeça? É uma falha na fiação do nosso cérebro? Um truque de luz ou um produto de campos invisíveis? Essas explicações são lógicas, são racionais, mas elas explicam completamente as experiências que as pessoas relatam. A sensação de estar sendo observado, os movimentos inteligentes e deliberados, o pavor frio que acompanha esses avistamentos. A ciência fornece uma estrutura confortável para explicar o desconhecido. Mas para aqueles que viram sua própria sombra dançar sozinha, essas explicações podem parecer incompletas, deixando uma pergunta arrepiante: e se não for um truque? O fenômeno das sombras vivas não se restringe à história ou a anedotas pessoais. Existem casos modernos que se tornaram lendas por si só, cativando e aterrorizando uma nova geração. Um dos mais famosos é a história do Homem da Parede na Inglaterra. No final dos anos 90, uma família que vivia em uma pequena cidade relatou um evento aterrorizante e recorrente. Eles afirmavam ver uma figura preta, bidimensional e plana, emergir das paredes de sua casa. Ela se movia pela superfície da parede, quase como uma pintura viva antes de afundar de volta nela. Nunca os machucou, mas sua presença era profundamente inquietante. A família descreveu o homem da parede como completamente desprovido de características, uma silhueta perfeita de um homem alto e magro. Ele não fazia som, não projetava sombra própria, simplesmente aparecia, se movia e desaparecia. Investigadores que visitaram a casa não conseguiram encontrar nenhuma explicação racional. Não havia projetores, nem fontes de luz incomuns. A família acabou se mudando, incapaz de viver com seu visitante silencioso e bidimensional. A história do homem da parede levanta uma questão perturbadora. Algumas sombras não são projetadas em superfícies, mas vivem dentro delas? Nossas paredes são mais finas do que pensamos?
Outro conjunto de relatos modernos vem de exploradores urbanos e investigadores paranormais que se aventuram em locais abandonados. Hospitais, prisões e antigas fábricas parecem ser focos de fenômenos de sombra. Na Alemanha, um grupo de exploradores filmando dentro de um sanatório abandonado capturou uma peça de filmagem agora famosa. Enquanto eles movem a câmera por um longo e escuro corredor, uma figura alta e sombria é vista saindo de trás de um pilar, parando por um momento e depois recuando para a escuridão. Ela se move com uma fluidez estranha e antinatural. Céticos tentaram desmascará-la, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Esses eventos gravados são poderosos porque oferecem o que as histórias pessoais não podem: evidências visuais que podem ser analisadas e reanalisadas. Embora vídeos possam ser falsificados, muitas dessas gravações foram examinadas por especialistas que não encontram sinais de adulteração. Eles nos apresentam uma realidade nua e crua. Estamos capturando imagens de formas escuras e humanoides que parecem ser conscientes e inteligentes. São espíritos? Seres interdimensionais? Ou algo completamente diferente? Os monstros modernos em nossas paredes e em nossas telas são um lembrete arrepiante de que talvez não estejamos sozinhos no escuro. Enquanto a ciência busca uma explicação física, a espiritualidade e o folclore oferecem uma interpretação muito diferente e talvez mais sinistra. Em muitas culturas, existe a crença de que as sombras não são apenas reflexos passivos, mas podem ser entidades vivas. Não são as almas dos falecidos. São outra coisa, algo que nunca foi humano. Em algumas tradições espirituais, são vistas como seres parasitas. São atraídas por emoções negativas como medo, raiva e depressão. Alimentam-se dessa energia psíquica, tornando-se mais fortes e distintas. De acordo com essa visão, uma pessoa sombra não é um fantasma. É uma entidade de baixa vibração que existe em um plano próximo ao nosso. Esses seres são frequentemente descritos como observadores. Eles permanecem em cantos, aos pés das camas ou em corredores escuros, simplesmente observando. Sua presença é frequentemente acompanhada por uma sensação de pavor intenso, paranoia ou um frio súbito e inexplicável. Eles não interagem fisicamente, mas seu impacto psicológico pode ser devastador. São vampiros de energia, drenando emocional e espiritualmente suas vítimas, deixando-as exaustas e sem esperança. Algumas teorias paranormais sugerem que essas entidades sombras são oportunistas. São atraídas para lugares com histórico de trauma ou negatividade, que atuam como uma espécie de farol para elas. Mas também podem se apegar a indivíduos. Uma pessoa passando por um momento difícil pode se ver seguida por uma sombra persistente, uma companheira escura que espelha sua turbulência interior. A entidade se torna uma manifestação física de sua própria escuridão. Para se livrar da sombra, eles devem primeiro se curar. É um pensamento aterrorizante, que nossa própria dor poderia literalmente convocar um monstro da escuridão. Essa interpretação espiritual nos força a confrontar uma possibilidade aterrorizante. E se a sombra que vemos se movendo não é a nossa? E se ela pertence a outra coisa, algo que se apegou a nós? Ela veste nossa forma, segue cada passo nosso, mas não somos nós. É um predador silencioso, escondido à vista de todos, esperando um momento de fraqueza. Essa ideia transforma a sombra de uma simples curiosidade física em uma potencial ameaça espiritual. Sugere que, quando olhamos para nossa sombra, devemos ter cuidado. Podemos não estar olhando para nós mesmos. Então ficamos com um mistério profundo e inquietante. As sombras vivas são um mito, nascido de imaginações superativas e truques de luz? Ou são uma realidade, um fenômeno que aponta para mundos além do nosso, ou entidades que compartilham nosso espaço?
A pergunta nos leva a uma ainda mais profunda sobre nossa própria natureza. Nossas sombras existem por nossa causa? Ou nós, de alguma forma, precisamos delas? Considere um experimento psicológico simples, mas poderoso. Chama-se Exercício de Integração da Sombra, desenvolvido a partir das ideias de Carl Jung. Neste exercício, pede-se a uma pessoa que se sente em um quarto silencioso e medite sobre sua própria sombra. Não a física, mas a psicológica, o lado sombrio de sua personalidade. Isso inclui todos os traços que ela não gosta e reprime: sua raiva, seu ciúme, seu medo. Pede-se a ela que visualize esse eu sombra como um ser separado, que lhe dê um nome, que converse com ele. O objetivo não é destruir a sombra, mas compreendê-la, aceitar que ela faz parte dela. Muitas pessoas que fazem isso relatam um profundo senso de integração e totalidade. Este experimento revela uma verdade poderosa. Todos nós temos uma sombra, uma parte oculta de nós mesmos que tememos, e quanto mais a ignoramos, mais ela parece ganhar vida própria. Poderia o fenômeno literal e físico de uma sombra viva estar conectado a este psicológico? Poderia ser que, quando vemos nossa sombra se mover, estamos vendo nosso próprio eu reprimido, lutando para ser reconhecido? Uma projeção de nossa própria escuridão interior no mundo exterior. A sombra na parede se torna um espelho, não de nosso corpo, mas de nossa alma. Isso nos leva a uma questão filosófica final. Somos os mestres de nossas sombras, ou elas são uma parte fundamental de nós que nunca poderemos controlar de verdade? Elas estão conosco, do nascimento à morte. Elas testemunham silenciosamente cada um de nossos triunfos e cada uma de nossas falhas. Elas conhecem nossos segredos. Elas estão sempre lá, à espreita, à beira da luz. Um lembrete constante da escuridão que existe dentro e ao redor de nós. Então, da próxima vez que você se encontrar sozinho em um quarto silencioso, observe sua sombra de perto. É apenas uma ausência de luz? Ou é algo mais? Silenciosa, esperando. Talvez, apenas talvez, esperando sua própria chance de viver.